Olá, este é um novo programa do Homem da Floresta e eu estou aqui rodeado de 3 mulheres lindas que vieram lá do Recife. Vieram aqui para conhecer a Amazônia e não poderiam deixar de conhecer isto aqui que representa a história da Amazônia que prosperou a partir da retirada do látex das seringueiras, né? O que vocês acharam deste museu aqui que retrata exatamente como viveu o homem lá dentro da floresta, como foi explorado esse homem pelos coronéis que eram dono dessas áreas todas? O que vocês acharam disto aqui, existir ainda até hoje, mantido pela Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas, para mostrar para o Brasil e para o mundo como foi a época áurea da borracha no Brasil? Primeiro, eu quero dizer que eu estou incorporando a mulher da floresta. No programa Homens da Floresta, eu estou tentando compreender que sentimento tem essa mulher da floresta. E acho que chegar numa cidade e não conhecer os aspectos mais primários e primeiros de uma cultura, a gente não conhece bem a cidade. Então, estamos aqui no Congresso de Psicodinâmica do Trabalho e não poderíamos deixar de aproveitar a oportunidade de conhecer o Museu do Seringal e outros que nos indiquem. A gente vai também fazer um passeio para ver o encontro do Rio Negro com o Rio Solimões. E acho que terei mais a dizer depois que conhecer bem o museu. Nesse momento, eu estou incorporando o sentimento de mulher da floresta para tentar compreender bem o que é viver nesse lugar e olhar para o seringal, compreender a história do seringal, que de criança me tocava. Puxa, que bom que vem uma brasileira, né, se integrar aqui com o sentimento amazônico. Aqui do meu lado tem uma doutora, ela cuida de crianças e ela veio lá do Recife, cidade pequena, porém. Ela. E aí, Carla, o que é que tu achaste? É a maior da América Latina. O que é que tu achaste aqui dessa caminhada que tu fizeste por dentro da floresta? É muito saudável a caminhada. Foi a caminhada do mês. Essa aí. Ah, que legal, que legal. Esse é o sentimento aqui do povo, né? O povo da floresta, ele vive ou à margem do rio ou dentro da floresta, né? Eu faço muita pesquisa sobre o envelhecimento deste povo, né? E, a propósito, nós fizemos uma pesquisa numa região que o IBGE diz que 1% da população está acima de 90 anos, que é lá no município de Maués, né? Eles só comem peixes, mandioca e os frutos da floresta, e por isso estão vivendo mais, né? Tanto que, nesses próximos dias, eu vou, convidado pela Universidade de Tóquio, fazer uma conferência lá sobre o envelhecimento deste homem aqui na floresta, né? Então, vocês que estão tendo esse primeiro contato aqui conosco, né, que eu também sou um homem da floresta. E você já está se sentindo uma mulher da floresta? Eu acho que a gente se sente integrado com a natureza e nós não podemos nos apartar. Encontrar com esse museu é encontrar com a nossa história também, independente do lugar do Brasil onde nós moramos, onde nós vivemos, onde nós estamos, a história repercute, ela reverbera em toda parte. Então ela é importante porque você reconhece sua raiz, você reconhece você mesmo, você sabe de onde vieram as suas influências, de onde veio a história, onde você foi construído. E isso faz parte de você também. Então é importante esse mergulho, é importante visitar o lugar, é importante nos integrar à nossa história para preservá-la, porque a gente está preservando a gente mesmo. Preservar a natureza é preservar o homem, não tem como se apartar disso.
Natureza e homem, eles são um conjunto. Se destruir um lado, o outro também morre. É essa ecologia, esse pensamento que precisamos ter. De preservação de nós é preservar o outro, que também existe em nós. Que bom! E a propósito disso, nós estamos vivendo um momento muito triste aqui na Amazônia, por causa das queimadas, né? E essas queimadas são uma coisa muito triste porque as pessoas não se conscientizaram que o que ela disse, que preservar a natureza é preservar, sobretudo, o homem, né? E nós estamos respirando essa atmosfera rica em monóxido de carbono e enxofre, óxido de enxofre. Quem tem problema respiratório, esses são dizimados. E quem não tem, acaba tendo por conta deste crime feito por pessoas que não têm a consciência do que é manter a natureza. Não saiam daí, porque este programa continua ainda aqui, neste seringal. Olá, nesse segundo bloco do programa Homem da Floresta, nós estamos aqui na Casa do Aviamento. O que é a Casa do Aviamento? Aviamento pertencia ao coronel e na época era utilizado o termo aviar. Aviar era ter crédito, não tinham dinheiro, mas aqui eles tinham crédito. Então, quando os nordestinos chegavam, e 100% dos nordestinos, 80% era cearense, 20% era dos outros estados, eles tinham que passar nesse local depois de ter ficado 2 dias na casa de hospedagem para se aviar. Eles vinham pegar a alimentação, os materiais de trabalho e qualquer outro utensílio, como panela, prato, xícara, colher, querosene, coador de café. Os materiais de trabalho era a faca, a Amazônia mesquita, o raspador, a poronga, porque ele saía a partir de 1h da manhã para trabalhar com a poronga na cabeça. O que é a poronga? A poronga é esse utensílio que está aqui, ó. Ele colocava na cabeça. Põe na tua cabeça. A partir de 1h da manhã. Olha como era a poronga. Deixando as mãos livres para carregar os restantes dos materiais. Isso para iluminar o caminho. Exatamente. Né? E isso também espantava as onças, né? Que a onça tem medo do fogo, né? Também. Então, a poronga era um dos principais materiais de trabalho, porque à noite fria, quanto mais frio, mais o látex vai sangrar. Depois que o sol sai, o látex coagula, fecha os poros e não enche mais a tigela. Então, o bom horário era a partir de 1h da manhã com a poronga na cabeça. Muito bem. E aqui eu quero mostrar a semente da seringueira, né? Essa semente aqui, olha, é que foi roubada pelo povo da Ásia, que levou para plantar a seringa e fizeram racionalmente as plantações lá. E como a seringa aqui era um pé aqui, outro acolá, porque era a própria floresta que estava dando para o homem explorar, lá eles fizeram racionalmente. E por isso, eles ofereceram no mercado internacional por um preço muito abaixo do preço oferecido aqui. E por isso, acabou a exploração da borracha aqui no estado do Amazonas. Nas danças e lendas, no dorso do rio, como um canto de paz. Aqui eu quero mostrar para vocês a questão da religiosidade. Mas com relação à religiosidade, os coronéis, eles eram muito falsos. Por conta disto, a Mari vai contar uma história verdadeira para vocês sobre o que acontecia com relação à religiosidade. Como é essa história do Padre Falco? Começava por uma festa. O coronel ele organizava uma festa no dia 8 de dezembro, dia da Santa Nossa Senhora da Conceição, que era a padroeira dos seringueiros daquele seringal. E uma festa com muita comida, com muita bebida, dançava-se homem com homem porque não havia mulheres. E muitas vezes eram obrigados a dançar. Ou tu dança, tu apanha, eram as opções dos seringueiros. E aqui na frente era organizado o arraial. Muita comida, muita bebida, e quando terminava a festa, que eles passavam no guarda-livre, tudo que comer e beber estava anotado para pagar. Até mesmo os que não vieram. A festa foi para todos, não veio porque não quis.
Aproveitando a situação, ele trazia um amigo de sua confiança e este iria se passar por padre, um falso padre. Uma semana de confissão e o coronel ficava sabendo quem tinha roubado, quem tinha matado, quem iria fugir e para onde ele iria fugir. Vocês veem que a exploração era um tótem das questões do envolvimento do sentimento das pessoas. Além de explorar a mão de obra, porque eles produziam bastante e nada lhes sobrava. Porque um litro de querosene para fazer a iluminação da poronga custava o preço de 100 litros no preço comum do querosene à época. 1 quilo de açúcar ou de sal custava 10 vezes mais o preço normal que era operado na hora. Então, isso era uma coisa muito difícil da convivência. E as pessoas que vinham do Nordeste não tinham como retornar, porque ficavam escravos dos coronéis. Nas danças e lendas, no dorso do rio, como um canto de paz. Casa tava, terra firme. Olá, terminando esse segundo bloco do programa Homem da Floresta, a Mari vai contar uma história muito interessante da sexualidade daquelas mulheres que vinham para a floresta, que era a esposa do gerente geral da floresta. Conta a história da dona Yaya. A dona Yaya era a esposa do gerente e ela vinha tomar seu banho. Na época não havia muitas mulheres nos seringais, eram pouquíssimas mulheres. Então quando dona Yaya vinha tomar seu banho, Alberto, o pianista, vinha brechá-la pelas pequenas brechas que aqui estão. Primeiro Alberto brechou, depois ele foi convidado a esfregar as costas, depois vai ficar por conta da imaginação de cada um de vocês, ou vai ter que ler o livro ou assistir o filme. A Selva. E aqui aconteceu as cenas de Maitê Proença e Diogo Morgado no filme A Selva. Então vejam bem, essa coisa da sexualidade está presente em todos os lugares, com ou sem traição. Então fiquem aí nos aguardando que no próximo bloco nós vamos ver como é que o seringueiro fazia a extração do látex da seringueira e o que ele fazia depois com esse látex colhido. Não saiam daí que o programa Homem da Floresta volta em seguida. Pro seu ritual, nas danças e lendas, no dorso do rio, como um canto de paz. Pois é, enfim, chegamos aqui na seringueira, que já está recortada aqui. E o nosso seringueiro vai demonstrar para vocês como se colhe o látex da seringueira. Vamos lá, senhor? Em primeiro lugar, aqui é a raspadeira. Né? A raspadeira é um do material de trabalho. Aqui é a faca de seringa. O seringueiro pega a raspadeira. Vai tirar o veneno da casca da seringa, que é para não misturar com água. Pega a faca. Estão vendo? Ele raspou a casca, depois ele pegou a faca própria para cortar a seringueira, né? E o látex está saindo aqui, que vai ser colhido nesse copo de alumínio, né? Na tigela. Estão vendo aqui? Então, tá vendo? Está correndo o líquido aqui. Quando estiver a tigela cheia, é que ele vai para o defumador. Porque se ultrapassar mais de meia hora, ela vai coagular e forma o cernambique e perde valor no preço da oferta da borracha. Não é assim? É isso mesmo, é verdade.
Já colheu o suficiente para fazer uma defumação? Já bastante, né? Então vamos embora. Vamos lá. Não requer tanta ciência, basta respeito e cuidado e um pouco de consciência. Aí tudo se resolve, aí a vida floresce, cada rio que eu... Olha, eu estou aqui na casa de defumação, né? É esse barraco aqui baixinho, né? Tá lá o seringueiro que já tocou fogo ali no fogão a lenha e ele vai fazer, né? O látex, vai fazer aquela pele, como eles chamam. Tá vendo aqui, olha? Ele já está fazendo a defumação, olha. Uma coisa fantástica isso aqui. Quando chega a um determinado ponto, eles param, porque, olha aqui, eles estão colocando o leite da seringueira ali naquela pele e vai defumar ali, para coagular nessa massa aí, que forma uma pele, como essa aqui. Me diga aqui, quanto custava uma pele dessa? Quantos quilos tinha uma pele dessa? Olha, a base de uma pele dessa, ela, para ser uma borracha de verdade, então, o tamanho normal é 50 quilos. 50 quilos, representa daquele tamanho ali, ó. Quando ela está daquele tamanho... E quanto custava uma pele dessa? Olha, eu não tenho bem a ideia, porque naquele tempo o negócio de ninguém nem falava sobre dinheiro, a gente trabalhava só a troco de alimentação, né? Mas se fosse, vamos dizer, basear, mais ou menos 10 ou 20 reais uma pele dessa, né? E vocês tinham, quando saíam do seringal, tinha algum troco, levava algum dinheiro? Nunca. Ninguém nunca levava troco de nada, podia sair de 10 seringal para outros 10 seringal, ninguém nunca tinha retorno de nada. Só mesmo ficava só devendo as contas, né? Então vejam bem, a exploração da mão de obra deste homem da floresta que fazia todo este trabalho de colher o látex da seringueira, depois defumar a pele, para que o dono do seringal, o coronel, vendesse por uma fortuna para o mundo todo, principalmente na época da guerra, em 1940, 41, até 45, isso custava uma fortuna, porque eles precisavam, principalmente os americanos, precisavam da borracha para fazer todos os instrumentos que se usavam na guerra que levavam a borracha, né? Os pneus dos carros, era tudo muito caro e eles não davam um tostão para quem trabalhava, para quem produzia. Pelo contrário, se eles furassem alguma coisa, fizessem alguma coisa distinta do que era a ordem do seringueiro, eles mandavam matar. Eles saíam daqui de mãos abanando. E como é que eram as mulheres? Não tinha mulher no seringal? Olha, era muito difícil. Mulher naquela época era muito difícil. Só quem tinha mulher era, vamos dizer, o coronel, o seringalista, que era o proprietário. Vamos dizer, um dos braços fortes do coronel era que tinha mulher, mas seringueiro mesmo não existia, né? Mas e as rameiras que eles traziam? Olha, quando era um seringueiro que era famoso, fazia muita borracha, aí ele fazia encomenda para o patrão levar aquelas mulheres, vamos dizer, ele viajava para a cidade grande, para o patrão levar aquelas mulheres que, vamos dizer, mulheres da vida, né? Para levar para ele, que ele comprava. O patrão levava assim. Chegava lá e ele cobrava um absurdo por aquela mulher, notava um absurdo na conta dele, portanto que por isso até ele nunca pagava a conta, né? Então vejam bem, muitas mulheres dessas que foram trazidas, que eram mulheres da vida fácil, como ele disse, que eram as rameiras, elas acabavam se apaixonando pelo seringueiro e ficavam já no seringal, iam sofrer o resto da vida. E, em média eles tinham, quando tinham mulheres, em média de 5 a 10 filhos. Ele mesmo aqui teve quantos filhos? 11 filhos, com a mesma mulher. Cada rio que eu deixo limpo, a natureza agradece. Cada rio que eu deixo limpo, a natureza agradece. Aqui nós encerramos o terceiro bloco deste programa O Homem da Floresta.
eu estou me sentindo como um verdadeiro homem da floresta hoje, porque eu estou aqui no meio das seringueiras, aqui ouvindo o canto dos pássaros, né? E eu quero fazer um agradecimento especial ao Dr. Robério Braga e a um dos indivíduos importantes da Secretaria de Cultura, que é o Kleber. Vem cá, Kleber. O Kleber que tem sido responsável da manutenção daqui do Museu do Seringueiro. Como é que tem sido isso? Olha, nosso dia a dia aqui, para nós como caboclo amazônico, nós adoramos esse serviço que nós fazemos. Aqui nós temos uma equipe muito interessada, nós temos uma equipe boa e que nós fazemos o nosso dia a dia aqui de coração, com todo prazer. E é que nós estamos aguentando esse museu, graças primeiramente a Deus, segundo o nosso secretário que tem nos apoiado muito sobre essa grande história que nós temos aqui no nosso Amazonas, que é aqui o Museu do Seringal. Muito bem, muito obrigado. E este é o programa Homem da Floresta, a cara e a voz da Amazônia, que é mandado por 87 países através do Amazon Sat.